aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e estamos começando mais um Momentos Tech, que é esse nosso quadro de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, em que a gente fala um pouco sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. Então já deixa o like para ajudar no nosso trabalho, se inscreve para receber mais conteúdos e me siga nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo. Pessoal, um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama, então utilizando o cupom Programador Lhama ou acessando o link no comentário fixado, você já garante um desconto de 10% nas formações da plataforma. Eu sou um professor lá da trilha de Python e eu garanto um conteúdo de muita qualidade para os seus estudos. Rapaziada, olha só, dúvida clássica aqui no canal. Depois de Python, eu vejo o quê? Qual que é a próxima linguagem, qual que é a próxima ferramenta, para onde é que eu vou. Cara, é o seguinte, eu particularmente recomendo outras linguagens somente se você é um programador um pouco mais experiente. Em outras palavras, se você consegue aprofundar mais nessa linguagem Python, entender alguns conceitos, principalmente bases do desenvolvimento, eu prefiro que você continue nessa linguagem. E depois, quando você acabar pegando mais experiência e se tornar alguém que já consegue mexer e ter um entendimento ali sobre as bases de programação web, principalmente da linguagem Python também, aí sim faz sentido você ir para uma outra. Né? Eu não recomendo você ficar pulando de várias linguagens. Eu fiz isso no começo de carreira e isso me prejudicou um pouco. Mas antes de eu falar qual que é a próxima linguagem que você tem que ver, vamos deixar um adendo aqui, né? Se você está querendo, na verdade, ir para a área de dados, se você é um cara que vai mexer com engenharia de dados, análise de dados, alguma coisa voltada a dados, então a ideia, na verdade, não é você estudar JavaScript, tá? Isso não vai te acrescentar tanto assim. A ideia mesmo é você acabar vendo outras ferramentas. Ferramentas essas que talvez um cara que seja programador web, um desenvolvedor mesmo, um dev, ele não vai ver tanto assim. Eu já trabalhei como dev, ajudando, sendo suporte para uma galera que mexia com engenharia de dados, mas eu não era exatamente o cara que mexia nessas ferramentas. Então, alguns conceitos, por exemplo, lib do pandas, manipulação de arquivos CSV, XML, Parquet, você acabar vendo algumas outras ferramentas, por exemplo, PySpark, você vendo, por exemplo, Databricks, ou então Hadoop vai ser interessante para você. Saber um pouco de cloud para você acabar fazendo ali um Data Lake com S3, né, em AWS, ou então um Data Warehouse, que já é um banco um pouco mais bem estruturado. Então, na verdade, você vai caminhar para esse campo. Você vai ver outras ferramentas, então não tem necessidade de você acabar mexendo com outras linguagens. O que eu talvez recomende para você ver um pouco de uma interface mais visual é mexer com uma plataforma que se chama Streamlit. Lá você consegue meio que criar o seu próprio dashboard e integrar ele utilizando Python. Então você mexe, por exemplo, em outros bancos de dados com o Streamlit. Você consegue chamar outras APIs. Você consegue pegar dados e montar frameworks. Isso tudo, na verdade, montar dashboards, né? Isso daí acaba sendo muito mais tranquilo para você. Então, se você está mexendo com dados, irmão, vai ver essas outras ferramentas. Não precisa de outra linguagem na tua formação por hora. Agora, se tu é um cara que é dev mesmo, que está fazendo aplicação web e você, assim, tá vendo que chega na hora de você ver uma outra linguagem para te complementar, você deve estar pensando, poxa, pode ser Go, pode ser Java, pode ser JavaScript, PHP. Cara, aqui eu recomendo de verdade para você é o JavaScript. E algumas pessoas devem estar olhando, poxa, velho, JavaScript, mano, que saco, a sintaxe é horrível, né? JavaScript é coisa de maluco. E olha, como uma pessoa que já trabalhou bons anos com JavaScript, eu falo, sim, é uma linguagem muito maluca. Só que ela te traz alguns benefícios que, cara, infelizmente, né, ou felizmente, né, outra linguagem não vai te dar isso. Eu tenho que ser muito sincero, cara, outra linguagem não vai te dar isso. Em primeiro lugar, deixa eu fazer uma ressalva aqui.
O JavaScript, a gente mexe direto com assincronismo, por isso que às vezes a sintaxe ali do JavaScript acaba sendo chata, que é o async await. Aqui no nosso canal, a gente tem uma playlist de assincronismo em Python. Então, eu faço algumas chamadas ali para o Fast API utilizando async await. Então, você entendendo um pouco como é que funciona esse async await em Python, você acaba entendendo o assincronismo em si em JavaScript. Já fica uma dica, dá uma olhada naquela playlist que você entendendo aquilo fica mais fácil depois de você ir para JavaScript. Mas tirando a ideia da sintaxe do JavaScript ser uma coisa meio louca, né? Cara, infelizmente ou felizmente, JavaScript tem um monopólio do front-end. Tem um monopólio do front-end. E você sabendo um pouco de front-end, isso te transforma no melhor back-end. Você consegue se integrar ao seu projeto de uma maneira mais entendível, mais harmônica com o front-end em si. E, assim, eu sei que você às vezes deve estar pensando, poxa, mas a minha renderização ali em Django, né, que eu crio ali uma tela, isso já não é um front-end? Na verdade, não. Quando a gente fala de front-end mesmo, a gente tem a separação de responsabilidades. O que isso quer dizer? Se você tem um projeto todo ali em Django, você tem somente um elemento, uma única responsabilidade, um único software. Quando a gente fala de front-end, a gente tem um projeto específico para um front-end, para a interação com o usuário, para a interface gráfica, para a visualização. Então, você está mexendo mais com UX e UI de certa forma. E uma parte de back-end separada. Então, você tem uma separação para tratamentos ali de regra de negócio, de algumas de considerações que você tem do seu projeto. As regras ficam no back, não ficam no front. Você tem essa separação. O que você tem ali no seu Django, que representa uma interface gráfica, quando você manda para um browser e você vê uma telinha ali, aquilo ali não é um front-end. É uma espécie de back-end criando, né, um HTML e jogando isso para o seu navegador. Então, você não tem um sistema separado. O que você tem é aquilo que a gente chama de renderização por parte do servidor. SSR, Server-Side Rendering. E para que o JavaScript acaba sendo uma linguagem bacana, né, para você pegar também depois de você entender o Python? Porque isso te dá uma possibilidade de você começar a estudar aquilo que a gente chama de full stack. E seguinte, eu não sou defensor do full stack. Eu não sou um cara que, assim, considero que existem muitos full stacks no mundo. Eu tô falando de full stack mesmo. O cara que tem a maestria no back, o cara que tem a maestria no front. Cara, tem muita gente que concorda comigo nesse ponto. O cara que, assim, ele não tende para nenhum lugar, ele domina os dois bois. Isso é difícil. Só que uma coisa que eu considero muito é que você estude as matérias do full stack, que você saiba um pouco desses universos, do front, do back, da integração entre eles, e se possível, né, um pouco de infra para você mexer com esses dois mundos, né? Então, você mexendo com JavaScript vai te possibilitar isso. É interessante você ver JavaScript no front, JavaScript no back e também comparar um pouco com Python. Você vai ver que, na verdade, são duas linguagens que, pelo mais esquisito que você possa parecer, depois que você tem ali a sua utilização, elas se parecem em alguns aspectos. Listas você vai ter arrays, para a questão de dicionários você vai ter objetos. Tem um pouco essa tipagem mais dinâmica, de certo modo, e te dá a possibilidade de depois você mexer com a ideia de tipagens no TypeScript. Então, é uma tipagem um pouco mais amigável do que, por exemplo, você pegar um Java da vida de uma maneira direta. Então, acaba sendo um caminho mais harmônico para o Dev Python acabar entendendo, mexer com JavaScript e crescer gradualmente desse modo. E para terminar, eu quero trazer algumas pesquisas que eu fiz a respeito de mercado. E olha só, eu cheguei a ver algumas matérias e realmente eu fui atrás disso daqui.
para ver se não era falcatrua. Então, eu tentei não ir diretamente, por exemplo, em HostGator, em, cara, essas outras plataformas de cursos, lugares de hospedagem, porque pode ser que a pesquisa esteja enviesada, sabe? Mas eu achei que no IGN Brasil um artigo que ele estava, na verdade, mencionando outro estudo, outro artigo, que era um cara que ele analisou uma quantidade de 12 milhões de vagas, né, durante mais ou menos 2 anos, e ele viu algumas situações ali. E a partir disso, olha só o que apareceu, né? JavaScript e TypeScript são líderes indiscutíveis em desenvolvimento web. Então, com 651 mil ofertas de emprego, né? JavaScript e a sua extensão TypeScript lideram o mercado. Logo abaixo está Python. Isso daí foi uma coisa muito interessante. E eu fui também lá no relatório de empregabilidade da GUP, que tem essa extensão para as tendências em 2025, e você vê aqui que para situações de trabalho em posição home office, olha o que aparece. A presença de JavaScript, ferramentas SQL e Kanban, no caso, né, para desenvolvimento web, que juntas somam 44,6%, isso das hard skills mais requeridas para posições remotas, refletem que essas oportunidades estão muito alinhadas a setores de tecnologia e desenvolvimento de soluções digitais, como software, plataformas de e-commerce, aplicativos móveis, sistemas de gestão empresarial, ferramentas de automação de marketing e soluções de nuvens. Então, pessoal, não é segredo para ninguém que JavaScript e Python, essas duas linguagens juntas, elas têm um pedaço de mercado muito grande. Foram linguagens que eu escolhi no passado e acabaram vingando principalmente para minha carreira de agora. Eu acredito que essas duas linguagens vão ainda continuar por um certo momento. Eu fortemente recomendo o JavaScript para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. E agora eu quero ouvir de você. Você concorda com o que eu estou falando? Você discorda do que eu estou falando? Deixa aqui nos comentários, vamos enriquecer esse debate. Você quer apresentar um outro ponto? Você prefere uma outra linguagem? Menciona aqui nos comentários também, vamos trocar uma ideia. Você mexe com outra linguagem no seu trabalho também? Bom, fica aqui essa discussão. Pessoal, era isso que eu queria falar. Tá respondida a ideia da próxima linguagem, né? E eu fico por aqui. A gente se vê nos próximos Momentos Techs. E, bom, até mais e tchau, tchau.